Então vamos nos preparar, vamos fechando os nossos olhos, mentalizar os nossos amigos espirituais que fazem parte desse estudo, pedindo a ele que nos ilumine, que nos ajude a compreender melhor os ensinamentos desta noite. Que nós possamos estudar e, antes de tudo, iluminar o nosso espírito com os conhecimentos que fazem parte desse curso. Obrigado, Jesus, e com a prece que nos ensinou, vamos abrir esta reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Tem mais duas pessoas aqui na sala. Deixa eu autorizar a entrada. Sheila e Marcial. Boa noite, Marcial. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo ótimo. E a Sheila? Sheila está ouvindo? Ela está conectando ainda. Agora entrou. Tudo bem, Sheila? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Agora eu consegui. Tá. Vocês estão vendo aí? Boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vocês estão vendo a tela? Apareceu, sim. Então, esse tema de hoje é bem interessante, porque, na verdade, se vocês prestarem atenção, vocês vão observar que não tem muita novidade. É um termo mais que fala de vocabulário, né? Palavras que foram criadas na ciência da Terra, na ciência dos homens, para explicar algumas coisas que vêm do espírito, né? Ou seja, são estudos que correram em paralelo com Kardec e, na verdade, acabaram adotando uma outra nomenclatura diferente do que o Kardec estabelece, né? Então, a gente vai ver aqui, a princípio, o tema, né, o título, ele choca um pouco, porque parece muito complicado, mas, na verdade, não tem nada de complicado. Simplesmente são nomes adotados por pessoas que fizeram estudos do que eles chamam de sobrenatural, o que, a princípio, não é nem sobrenatural, né? Porque a gente sabe por Kardec que todos os fenômenos mediúnicos, né, do espírito, eles são totalmente parte das leis da natureza, né? Não tem nada de fora do que é natural, né? Mas não foi visto assim pela ciência da Terra, né? Então, esse capítulo, Espiritismo, Metapsíquica e Parapsicologia, tem a introdução, que fala do espiritismo, depois da metapsíquica, da parapsicologia e, por último, uma conclusão, fechando esses temas, né? Então, vamos lá. Introdução. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, e o fenômeno mediúnico ocorreu em todas as épocas, ensejando, inclusive, manifestações religiosas, né? Aí a gente já percebe que não tem nada de novo, né? O que está escrito aí
que a mediunidade é inerente ao ser humano, que ocorreu em todas as épocas, também nada de novidade, nós já vimos isso várias vezes nessa mesma sequência de estudos, né? E aí, como ilustração, a gente vê um quadro inspirado no Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, né? Segundo o que consta no Velho Testamento, diretamente de Deus, que a gente que é espírita sabe que foi um fenômeno mediúnico, né? Com certeza foi um espírito que não foi Deus diretamente, mas um espírito que veio trazer essa informação, né, para o Moisés, que era nada mais, nada menos que um médium. Com o espiritismo, no século XIX, estudou-se metodicamente o fenômeno mediúnico, nos seus aspectos físicos e inteligentes, e através dele estabeleceu-se a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. É o que a gente falou, né? Ele classifica o fenômeno mediúnico entre aspectos físicos, que são os efeitos físicos, e inteligentes, os efeitos, as comunicações inteligentes dos espíritos, né? Tanto por meio da psicofonia como da psicografia também, né? Então, tudo isso foi estudado e desenvolvido e codificado pelo Allan Kardec na doutrina espírita. A ciência oficial não admitiu de pronto as verdades reveladas pelos espíritos. Então, apesar do estudo do Kardec ter sido extremamente científico, utilizando métodos científicos, né, de pesquisa, a ciência não admitiu, por uma série de preconceitos, na verdade, né? Engraçado a ciência sofrer o efeito do preconceito, né? Então, mas na verdade ela não teve essa visão isenta que o Kardec teve quando percebeu que o fenômeno tinha uma natureza inteligente. Doutrina científico-filosófica de consequências religiosas. O espiritismo surgiu a partir das investigações da fenomenologia mediúnica desenvolvidas pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio a partir do ano de 1855. Também aqui, nenhuma novidade para nós. Em 18 de abril de 1857, surgiu o Espiritismo, com a publicação do Livro dos Espíritos, de autoria de Allan Kardec, pseudônimo utilizado pelo professor Rivaio, que também a gente já viu isso, né? O Espiritismo é uma doutrina essencialmente progressista, apoia-se sobre os fatos e estabelece como princípio absoluto senão aquilo que está demonstrado com evidência ou que ressalta logicamente da observação. E aí que a gente observa o método científico utilizado pelo Kardec, né? Que mesmo assim não sendo aceito na ciência, né? Na ciência que, num certo ponto da ciência, alguém disse que tudo tem que ser comprovado fisicamente, né, materialmente. E aí que eles acabaram excluindo o espiritismo, né? Por sua essência, a doutrina espírita contrai sólida aliança com a ciência, que nada mais representa do que as leis da natureza que revelam a grandeza da criação. Interessante a gente ver que o espiritismo ele é parte da ciência, né? Ele não é um paralelo, né? Ele não foge como os nomes que a gente vai ver acabaram sendo criados para estabelecer essa forma, vamos dizer assim, marginal de ciência espírita, né? O espiritismo, para expressar o caráter progressista da doutrina, assim se expressou o codificador. O espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem
que esta que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está escrito na Gênesis e também em Obras Póstumas. Então, é interessante o Kardec tomar esse cuidado, né, de colocar essa condição, né, que ele, à medida que o progresso, a ciência evolui, o espiritismo tem que estar alinhado, né? E muitas vezes ele pode até ser complementado, né, com a nova visão da ciência, o que a gente tem visto hoje, né? A gente vê nesses estudos da própria doutora Irvênia, médicos que são espíritas também, estudando livros de quase 50, 60 anos de André Luiz e estudando esses livros, as informações que lá estão, com base no conhecimento científico da medicina de hoje, né? O que é um estudo bastante interessante, né? Eu gostaria bastante de fazer um estudo nesse nível, né? Comparando a informação trazida pelos espíritos com as novidades da ciência. Aí um novo termo aí, diferente que chama a atenção, metapsíquica, né? O fisiologista francês, Dr. Charles Robert Richer, fundou a metapsíquica. O que é metapsíquica? É uma ciência que tem por objeto o estudo da produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Olha que descrição interessante, né? Fenômenos mecânicos ou psicológicos, ele, na verdade, não afirma nada. Devido a forças que parecem ser inteligentes, esse parecer ser inteligente, na verdade, é pela lógica dessas forças, né? O próprio Kardec diz que nas batidas das mesas havia um sentido inteligente, não era uma batida como uma porta que bate com o vento, né? Com a ventania que fica batendo, mas sim respostas, né, que tinham toda a lógica, que tinha uma sequência, que tinha um ritmo, né? Então, e aí ele coloca que esses poderes são desconhecidos e são latentes na inteligência humana. Olha que interessante a visão do Richer. Ele vê como se é um poder que nós temos, que está latente, e por ser latente ele pode ser desenvolvido, né? Em 1922, apresentou à Academia de Ciências o seu tratado de metapsíquica. Os fenômenos metapsíquicos podem ser divididos em criptestesia, telecinesia e ectoplasmia. Olha aí o termo que o Marcial gosta de falar, né? Ectoplasmia, lá do centro que ele frequenta. Continuando a falar agora sobre parapsicologia, que é um termo que a gente ouve bastante, né? Porque os próprios estudiosos, entre aspas, né, que usaram o conhecimento da parapsicologia para tentar negar, né, e combater o espiritismo, a gente sabe do Padre Quevedo, do Frei Albino Arese, né, que se colocavam como parapsicólogos, e o único propósito deles era estudar uma forma de contradizer o que o espiritismo trazia de forma tão simples, como sendo uma informação dos espíritos, né? Em torno de 1930, Joseph Banks Rhine, da Universidade de Duke, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, iniciou seus estudos sobre os fenômenos inabituais, né? Ou seja, inabituais, não são normais, não são comuns, né? Não é de hábito, denominados paranormais, ou seja, que não são normais, ó, o detalhe do para, né? E fundou a parapsicologia utilizando o método quantitativo.
O termo paranormal engloba todo fenômeno inabitual e não se sabe e nem se domina ainda as leis que o regem. Ou seja, eles inventaram uma coisa que não tem explicação para explicar uma coisa que eles também não entendem. Ou seja, continuam navegando, né, numa coisa que eles não conseguem entender, porque eles buscam entender de um modo que não tem como, né, não tem caminho para se entender. Continuando a falar sobre a parapsicologia, não confundir paranormal com sobrenatural. O fenômeno paranormal tem características especiais. Os fenômenos paranormais são chamados fenômenos psi e dividem-se em psigama, percepção extrasensorial, faculdade de conhecimento que não depende dos sentidos do corpo, né? Sentidos, né? Se a gente for ver a mediunidade, ela utiliza os sentidos do perispírito. E psicapa, ou telecinesia, descreve o suposto fenômeno ou capacidade de uma pessoa movimentar, manipular, abalar ou exercer força sobre um sistema físico, sem intenção física, apenas usando a mente, né? O poder da mente aqui, principalmente na parte de fenômenos de efeitos físicos, nesse caso, né? De você movimentar, de fazer um transporte, alguma coisa do gênero. Continuando a falar de parapsicologia. Admite-se uma terceira categoria de fenômenos paranormais. Psiteta, psi do termo psique, alma, e teta de thanatos, morto. Então, temos psiteta como seres que, através do contato mental com o ser humano, conseguem manifestar-se através de sons e movimento de objeto, né? Se vocês lerem essa descrição, dá a entender que nós estamos falando aqui de uma comunicação mediúnica de um espírito desencarnado, né? Eu vou ler de novo para a gente prestar atenção. Psiteta, psi do termo psique, alma, e teta de thanatos, morto. Então, temos psiteta como seres que, através de contato mental com o ser humano, conseguem manifestar-se através de sons e movimento de objeto. O que seriam esses seres que ele fala, né? E através de um contato mental com o ser humano, no caso um médium, eles conseguem manifestar-se, né? Esses seres aqui, se não for espírito, o que a gente pode imaginar? Talvez fossem seres extraterrenos de outro planeta que estão numa vida, numa outra dimensão, não perceptível aos sentidos do corpo, né? Na atualidade, 3 correntes buscam explicar os fenômenos paranormais: a corrente russa ou soviética, a corrente norte-americana e a corrente francesa. Aí, conclusão, né? Vamos apelar para o estudioso brasileiro, professor Herculano Pires, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, capítulo 2. Ele apresenta uma relação entre os fenômenos estudados pelo espiritismo, pela metapsíquica e pela parapsicologia, onde ressalta o acerto metodológico do codificador. Tem que ser o Herculano Pires mesmo. Ele conseguiu fazer um estudo nessas 3, vamos dizer assim, ciências, né? E fazer um paralelo com a terminologia usada de cada um, fazendo o seu específico correspondente e também, por fim, ressaltando a metodologia do Kardec, muito superior aos demais, né? Aí, a fala de Herculano Pires.
Kardec dividiu os fenômenos observados para efeito metodológico em duas grandes áreas diferenciadas: fenômenos de efeitos inteligentes e fenômenos de efeitos físicos. Charles Richer, fundador da metapsíquica, estabeleceu nessa ciência a divisão das duas áreas com os nomes de metapsíquica subjetiva e metapsíquica objetiva, que corresponde exatamente à divisão espírita. Ou seja, gente, a metapsíquica subjetiva nada mais é do que os fenômenos de efeitos inteligentes. E a metapsíquica objetiva corresponde aos fenômenos de efeitos físicos, conforme a descrição de Kardec. Na parapsicologia, Joseph Banks Rhine denominou essas duas áreas de psigama, fenômenos subjetivos ou mentais, e psicapa, fenômenos objetivos ou de efeitos físicos. Ou seja, gente, como eu falei logo no início, é tudo uma questão de nomenclatura. Os outros estudos apenas deram outros nomes para os mesmos fenômenos observados pelo Kardec, né? Pelo Richer e pelo Banks Rhine. E com isso a gente termina essa parte teórica de hoje, esperando que essa terminologia não tenha causado muito alvoroço na compreensão da gente, né? Porque, como a gente viu, o Kardec, por ele ser eminentemente pedagogo, né? Ele busca uma simplificação. A grande sabedoria dele é de pegar o complicado, entre aspas, e trazer de uma forma simples, né? Para que a gente possa compreender melhor. Então, aí que está a sabedoria do Kardec, que através do seu conhecimento, acabou codificando o Espiritismo. E aí a gente abre para os nossos colegas de sala, né? Poder comentar, fazer seus comentários, dúvidas, se a gente tiver alguma, né? Quem gostaria de fazer algum comentário? João, eu gostaria só de fazer abrir um parênteses aí, porque essa matéria eu não domino muito, mas há uns 3, 4 anos atrás, nós lemos o livro do Charles Richer aqui no centro. E realmente, no final, ele se curva a Kardec. A Sheila, acho que tem bastante bagagem sobre isso. Ele se curva a Kardec, né, no finalzinho do livro, porque ele era resistente a Kardec. E eu achei muito interessante isso daí na ocasião, porque ele batia um pouco forte em cima de Kardec. O livro eu tentei achar esse livro hoje, mas está lá no centro o livro. Eu acabei, uma ocasião, doando os livros que a gente precisava renovar a biblioteca, e está lá no centro. Sexta-feira eu vou ver se eu pego. E eu vou mostrar para vocês que no finalzinho lá ele se rende a Kardec, e realmente ele falou, não dá para duvidar desse homem. E eu achei, isso me gravou há 4 anos atrás, e eu fiquei com aquilo na minha ideia. Eu falei assim, puxa vida, quando eu falei na aula passada, que eu falei para a Sheila, para vocês todos, sobre o Espiritismo, que para mim, o que a Sheila definiu como gratidão, e realmente é uma imensidão. O Espiritismo, o estudo da doutrina espírita, ela é infinita. Ela não tem fim, né? Realmente, ela não tem fim. E você percebe aí que eu não domino muito essa parte aí, mas só de você colocar isso, essa exposição que você colocou, realmente todo mundo tenta bater, todo mundo tenta achar uma brecha para desmentir Kardec, mas não consegue, né? Eu falei assim, que nem o Virgílio um dia lá atrás, uns 15 anos atrás, eu falei, eu estou aberto, e eu também estou. O dia que aparecer alguém que me convença, eu sigo em frente, como Kardec diz, né? Realmente. Mas, por mais que a gente tenta buscar alguma coisa diferente, está difícil, não é verdade? Então, é só isso. Agora, vou deixar para os mestres aí, porque essa parte é bem complicadinha, mas eu só queria deixar essa ressalva, que se vocês procurarem no livro de Charles Richer, realmente ele
ele se curva a Kardec. Eu achei fantástico isso. Obrigado. Viu? Muito bom, Alexandre. Obrigado pelo comentário. Marcial, você está com uma cara de interrogação? De perdido. É um assunto muito complexo, né? E a gente esquece que Kardec ele tinha o dom de simplificar as coisas, como o João falou. Vocês já ouviram falar de William de Ockham? No filme Contato, no livro escrito por eu não vou lembrar o nome do autor do livro, mas eu assisti o filme, que chama-se Contato, e assisti o filme por causa da Jodie Foster, não foi pelo assunto, não. E era uma pesquisadora que ela desde que nasceu, ela morreu, a mãe dela morreu cedo, e ela conviveu com um pai que pesquisava vidas extraterrestres. E ela ficou, e a vida dela alucinada atrás de provar que existia vida em outros planetas. E ela conhece um teólogo, que era o teólogo do governo americano, e tem a parte romântica entre eles, tal, mas ele pergunta para ela, porque ela fala assim para ele: é um grande desperdício achar que não tem vida em outros planetas. Aí ele vira para ela e fala assim: você conhece a teoria da navalha de Ockham? Ela fala: não. Então, essa teoria, ela quer dizer o seguinte: quando você tem duas versões para uma mesma coisa, fique com a mais simples porque é a verdadeira. E é o que Kardec segue, né? É um filósofo inglês, britânico, chamado William de Ockham. Se vocês quiserem procurar a história dele, é muito interessante. E com relação ao texto, João, que você trouxe hoje, não tem muito o que a gente comentar sobre ele, né? A não ser lembrar que a primeira edição do Livro dos Espíritos foi publicada com 500 perguntas apenas. Só na segunda edição é que Kardec publicou mais perguntas, e aí surgiram as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, que permanece até hoje. Para você ver a dedicação desse professor Rivaio, né? Era um gênio e um espírito de uma lucidez. Era um espírito de escola mesmo, né? Que esteve entre nós para trazer essas verdades todas. E muita gente insiste em dizer que Kardec escreveu. O próprio Richer, como disse o Alexandre muito bem, se redimiu dizendo que o homem estava certo. E não era o homem que estava certo, eram os espíritos, porque ele escreveu aquilo que ele recebeu dos espíritos. E nós esquecemos disso, né? Uma outra coisa também que me chamou a atenção e que eu posso falar alguma coisa, porque eu sou meio proativo em participar das coisas que eu estou infiltrado. Quando você mostrou a ilustração de Moisés e Deus escrevendo na pedra, né? Me fez lembrar que Kardec dá o nome de eu até procurei aqui para não esquecer. É isso mesmo. Pneumatografia é a mediunidade de escrita direta e voz direta.
Então, Moisés era um médium que tinha mediunidade de pneumatografia, porque ele escutou a voz do Espírito, como o João colocou, que não era Deus, né? Era um espírito superior que trouxe o que Deus pediu para que ele fizesse esse serviço. E também escreveu na pedra. Já pensou em escrever na pedra? Não é para qualquer um, né? É uma obra de moral, né? De categoria. Agora, é muito interessante que eu assisti uma palestra ontem do Jorge Elahá, que é judeu, mas espírita. Ele se converteu ao espiritismo lá de Rondônia. São muito interessantes as palestras dele. E ele fala que os hebreus, eles se sentiram um povo privilegiado, nada a ver com o que você falou semana passada, Alexandre, sobre privilégio, mas se eles não tivessem se sentido como o povo eleito que eles se julgam, a tarefa de Jesus de disseminar a Boa Nova teria sido muito mais facilitada, porque aí todos os povos estariam entregues ao conceito de que existe apenas um Deus único. E daí, isso não é nada polêmico, né? Mas é uma verdade, porque eles são realmente um gueto, né? No planeta Terra. Eles se espalham, mas eles estão sempre voltados para os seus princípios da Torá. E não tem mais nada para dizer, não. Metapsíquica, parapsicologia, Padre Quevedo desencarnado, eu queria saber como é que esse homem chegou no plano espiritual. O susto que ele não deve ter levado. Eu sempre me faço essa pergunta. Ou o trabalho que ele não deu para o espírito para explicar o que estava acontecendo. Será que ele vai vir dar alguma passividade algum dia? Olha, eu gostaria, viu? Eu também, te juro, viu? Gostaria de ouvir esse homem trazendo informações para a gente. Vocês vão tudo pro inferno quando vocês morrerem, viu? Fica judiando, coitado, em vez de rezar para ele, tadinho dele. Coitado, ele era um homem bom. O que mais agrava, na minha forma de entender, o que mais agrava a condição tanto do Frei Albino como do Padre Quevedo é que eles sabiam da verdade e eles tentavam manipular, né? Se eles fossem ignorantes, eles sabiam com certeza, porque eles estudaram o espiritismo mais do que nós, parágrafo por parágrafo. Eles estudaram com o único propósito de contradizer. Então, o fato deles terem o conhecimento agrava muito a situação deles hoje, com certeza. Aquele padre lá do filme do Kardec, como que ele chama? Vocês se lembram? Não lembro. Era um bispo. Ele fica lá no final, não, ele traz Kardec para o Evangelho. Eu estou achando que o Quevedo é a reencarnação dele. Mas o João falou uma verdade agora. Para você conhecer um inimigo, você tem que estudá-lo. Isso é coisa de guerra, né? Se você ler aquele livro Guerra e Paz, você vai entender isso daí. Mas eles estudaram muito, então talvez eles tenham ainda uma... como o próprio no Evangelho, quantos bispos que deram comunicações boas para nós, e aqui, como católicos que eram, eles não eram flor que se cheirasse também, e voltaram, e quando desencarnaram, entenderam realmente o que seria, na verdade. O próprio Santo Agostinho, se você pegar a mãe de Santo Agostinho, ela não era santa, e viraram ela como santa. Na realidade, ela não era tudo isso. Se você for estudar realmente, se você pega o Cícero, né, que é hoje é o maior estudioso da Bíblia, ele vai falar da mãe de Santo Agostinho, você se esconde debaixo da mesa. Então, assim, nós temos
a gente precisa prestar bastante atenção nesses detalhezinhos também, né? É que é pior que a Joana d'Arc, né? Tanta mediunidade que ela tinha e depois, além dela ser queimada, depois ela ainda foi canonizada pela igreja, né? Foi porque a Igreja Católica entendeu, né? Mas Agora, uma coisa sobre isso, gente, aqui era um padre, né? você sabe Francisco que eu Vitor foi um padre. foi que perseguiu ela, né? Eu não me conformava com a doutrina católica até o dia. Por que eles combatiam tanto a doutrina espírita? Até o dia em que eu assistindo uma palestra do Dr. Isaías Claro, que esteve aqui em São João, como ele vem todo ano, agora por causa da pandemia, ele não voltou ainda, porque ele vem todo ano. Ele começou a palestra assim, no dia em que o Papa João Paulo II desencarnou, ele começou a palestra assim: vamos fazer uma vibração pelo espírito desse homem e agradecer a doutrina católica, porque se não fossem pelos padres da doutrina católica, Jesus não teria chegado até hoje, depois de 2000 anos, aos nossos corações. Sabe? Então não dá para chegar e falar, não, porque a doutrina católica, não sei o quê. Eu depois disso, eu quase virei católico, né? Que é exagero, né? Força de expressão. Eu acho que a doutrina católica, para mim, é a resposta de tudo e de todo fenômeno que existe no universo. Eu acho que não precisa procurar mais nada. O próprio Chico falava isso, que a gente tem que ser muito grata à doutrina católica, né? E é verdade, né? Vamos lá. Vitor, tem algum comentário? Sim, João. João, de tudo isso que o senhor comentou, eu notei algumas coisas aqui que eu achei interessante, né? Essa questão até da metapsíquica e tudo mais. Eu já vi que o livro do Charles Richet é um livro, né, bem volumoso, não é um livro assim de leitura de cabeceira, é um livro de estudo. Como ele exige um tempo a mais, eu ainda não li. Mas o pouco que eu já li também eu já senti dificuldade, não porque é difícil, porque a gente, né, não estudou ainda. Eu confundi com metafísica, que é algo que eu já li e eu achei bem complicado também, porque quando tudo que você lê na superficialidade fica tudo complicado mesmo. Agora, essa parapsicologia, né, como ciência, eu não tenho detalhes, mas se alguém souber me falar, porque como ciência, como que ela estudava os fenômenos, né? Porque para a ciência você tem um método científico, né, em que você pode, a todo momento, reproduzir os ensaios. Se a parapsicologia então é uma ciência, como que acontecia? Eu não saberia, né, eu não conseguia entender isso. Como que ele chegou nessas terminologias, o que ele fez para chegar nessas terminologias? Porque Kardec a gente sabe, né, que ele estudou os fenômenos espíritas e a partir dos fenômenos ele deduziu as leis, né, e não criou hipóteses para confirmar a hipótese, né, ele a partir do fenômeno ele estudou e deduziu a lei. Agora eu achei interessante, fiquei na dúvida disso, o que originou essas terminologias, porque alguma coisa foi observada, né? Teve que ser feito algum experimento, né, sobre isso. Né? Eu fiquei até com, né, uma vontade de estudar mais, por causa que é interessante isso. E quando fala ali da atualizar, quando aquela questão, se tiver algum ponto que a doutrina espírita não está de acordo com a ciência, ela tem que se atualizar, né, que está isso na codificação, está lá no capítulo 1º da Gênese. Uma outra pergunta: houve novas descobertas? Houve algum ponto em erro que foi corrigido na doutrina? Há um tempo atrás, semana passada, eu li um artigo de um livro, até escrito por um amigo nosso de Itajubá, que fez um livro. Ele falou que não, né, mas o livro é de 2015. Não lembro de ter lido nada sobre isso, né? Não sei se vocês leram também, ou tem algum contato de algo que foi
que foi corrigido. Kardec deixa faz esse comentário, mas também eu também desconheço se já teve algum ponto que foi corrigido. Agora essa questão que foi comentada dos fenômenos mediúnicos que o senhor colocou desde os tempos de Moisés, de fato é algo bem interessante mesmo, né? Como a gente já está daqui 3, 4 semanas, início de novo do ano, né? E a gente começa um novo ciclo do estudo evangélico nas sextas, né? E lá no primeiro capítulo fala de Moisés, eu fui, né, atrás para ler um pouco mais disso, porque eu acho bem interessante essa questão do Antigo Testamento, Velho Testamento, Pentateuco, Profeta, né? Tinha reuniões teve uma reunião, inclusive, que a Flávia na sexta-feira comentou sobre um dos profetas. Então, deixa eu ir ver alguma coisa para me inteirar, né? E, de fato, né, você começa a ver como que havia, né, não sei se a palavra certa é essa, como que havia produção de fenômeno mediúnico, né, naquela época de Moisés, a ponto dele né, criar leis rígidas para combater toda essa questão de bruxaria, de feitiço, de magia branca, magia negra, né, agoureiro, sei lá o que, tudo isso. Tá? Então, de fato, eu achei bem interessante, né, quando o senhor trouxe essa questão de Moisés e como que Kardec investigou tudo isso. Agora, essa questão que o pessoal falou do Padre Quevedo e tudo mais, né, a gente sabe que também é algo interessante que a doutrina vem nos explicar, né? Inclusive, teve essa questão do Padre Quevedo, que era, né, considerado até um inimigo do né, não sei se a palavra certa seria essa, seria inimigo do espiritismo, não sei se essa é uma palavra que caracterizava bem, mas as suas ideias, né, tinha um quadro no Fantástico, onde ele falava um monte de coisa e tudo mais. Teve também a questão do bispo que mandou, né, executar o auto de fé de Barcelona, depois que ele desencarna, Kardec conversa com ele na Sociedade Espírita de Estudos, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Então você vê que sem a carne o espírito ele fica, né, ele tem uma outra percepção de tudo isso. E de fato, né, tem relatos né, tantos relatos de espíritos, né, ou pessoas encarnadas que tiveram contato com Jesus e também não se renderam a ele, né? Tem vários exemplos disso também. Então, essa questão de alguém ser inimigo do espiritismo, eu acho que, né, é uma coisa até normal, né? Quando a pessoa conseguir ter uma consciência diferente, vai ser um grande colaborador. Agora, essa questão que eu fiquei mais na dúvida foi essa questão, né, dessa parte da metapsíquica, né, como que acontece, né, os estudos, o que foi utilizado, acredito que no livro deve ter bastante informação disso, né? Como que foi utilizado, né, como que foi feito as observações, o que seriam aquelas correntes, né, corrente russa, corrente francesa, né, não sei se alguém teria essas informações. Acredito que seria no próprio livro do Charles Richer mesmo, né? Certo, Vitor. Mais algum comentário, Vitor? Não, só esses. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando, uma vez eu vi um debate na TV entre, eu acho que era o Padre Quevedo ou o Frei Albino Ares, um dos dois, com um espírita. Eu não sei se era o Herculano Pires, porque o Herculano Pires às vezes aparecia na televisão, né? Naquela época, no próprio programa Pinga Fogo ele está presente. E o Herculano, em termos de conhecimento espírita, é brincadeira, né? E eu lembro Era uma autoridade, né? Nossa, o Chico Xavier, naquela época, falou que o espírito encarnado na Terra, de maior conhecimento da doutrina espírita, naquela época, era o Herculano Pires. Não era nem o Chico, era o Herculano. Olha só. Bom, mas o Chico era bem humilde, né? Mas vamos lá. E o Herculano, ele perguntou para o padre e falou assim, como que você justifica na parapsicologia um espírito que vem, que desencarnou, que é filho de uma família, tal, de repente ele chega lá no Chico Xavier, por exemplo,
e numa psicografia ele começa a citar exemplos de informações que só aquele espírito sabia, né? Na conversa que ele teve em particular com a mãe, por exemplo, que ele fala de um detalhe da conversa. Aí ele pergunta bem assim para o parapsicólogo, né? E eu lembro direitinho, gente. O parapsicólogo ele responde mais ou menos assim: olha, na parapsicologia a gente entende que todos os seres que habitaram o planeta Terra em qualquer época, né, da história, né, em qualquer época, ele deixou no éter, já começou a viajar, né? Ele deixou no éter do universo. Psicometria. Ele deixou no éter uma gravação, como se fosse uma gravação magnética da sua personalidade, dos seus conhecimentos, das suas informações adquiridas durante aquela vida na Terra. E o espírito do médium, né, que é um sensitivo, né, ele acaba sintonizando essa informação que está gravada no éter, e através dessa informação ele acaba revelando esses detalhes, né, que eram antes conhecidos somente da mãe e do pai, E ele acreditava em particular. Não, mas aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é muito mais simples acreditar no espírito, é muito mais óbvio, muito mais natural, é muito mais objetivo acreditar que é o espírito desencarnado que veio se comunicar do que criar uma teoria. Você cria uma coisa muito mais fantasiosa para contradizer uma coisa que é muito mais óbvia, né? Mais ou menos isso. Eu acho que esse tipo de pessoa, igual foi ele, é só a reencarnação explica, não tem outra explicação, né? Vamos lá. O ser humano é muito orgulhoso, né? É muito orgulhoso. Ele quer ter a vaidade de ser o inventor de uma nova doutrina. Dá o braço Tem um palestrante que publicava muitas palestras no YouTube, chamado Wilson Morel. Não sei se vocês conheceram. Ele, de repente, ele fala assim com aquela voz impostada de radialista, sabe? Ele tem uma voz grossa e eu não consigo nem imitar, porque minha voz é normal. E ele, do nada, ele resolveu achar que ele não era mais espírita. Ele não acreditava mais na doutrina espírita. Fez vários, e tem os vídeos ainda. O YouTube permite essas bobagens aí. Ficar rodando. Ele fez vários vídeos explicando por que ele deixou de ser espírita. E agora ele está combatendo, delatando o que ele fala, indicando as mentiras que Kardec escreveu, os paradoxos, as contradições. Meu Deus, o cara está perdendo a encarnação. Exatamente. Vamos ouvir agora Sheila. Algum comentário, Sheila? Aperta que ela fala, senão ela não fala. Não. Não, João. Não tenho, não. Não sei. A única coisa, quando eu li o texto, a metapsíquica, eu não soube também definir, né, com palavras. Na hora, me veio assim que é sentir. Uma vez me perguntaram, como é que você sabe que existe espírito? Eu falei, olha, eu sinto. Eu sei. Eu sei, eu sinto, não sei. É uma coisa que não tem palavras. Já está introjetado. Então, é difícil você entrar para a teoria de uma coisa tão complexa que talvez alguém venha a falar melhor. Porque na psicologia se usa muito o sentir, certo? Eu gostei muito quando eu estudei esse teórico chamado Bion, que ele fala da física quântica,
o que é, né, a física quântica. Você empresta a mente para o seu paciente, você o ajuda, né? Você capta mesmo aquilo que ele está sentindo. Eu gostei muito desse autor e desse teórico, né? Cada um trouxe um pouco da verdade. E esse começou com a verdade, mas que eu não saberia dizer nada a respeito, nada. Eu sempre ouvi o Padre Quevedo tentando explicar os fenômenos espíritas através da capacidade que as pessoas têm de usar a própria consciência num diálogo com o subconsciente e com o inconsciente. Ele sempre falava isso. Agora, aprofundar mais do que isso, eu não saberia dizer, não. Mas, como dizia Dr. Alfredo Roberto, que foi quem vinha a São João mensalmente nas mocidades espíritas, para fazer o mini curso de doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, e a gente participava, a doutrina espírita é uma doutrina incólume. Podem querer combatê-la, podem querer dizer que ela está desatualizada, que Kardec é desatualizado. Ele mesmo falava isso, que se viesse a doutrina, se a ciência chegasse e falasse alguma coisa diferente, que se ficasse com a ciência e não com a doutrina, não é? Ele teve essa humildade. Então, o Dr. Alfredo Roberto fala assim, não adianta o povo querer combater a doutrina. A doutrina espírita existe e ela é objetivamente clara, é lógica, racional, né? Agora, o ser humano, ele tenta mesmo buscar combater a doutrina porque eles querem serem autores de alguma coisa. Vão ser autor de distribuição de cesta para quem está morrendo de fome. Não é verdade, Alexandre? Então, Marcial, você comentando, eu acabei me lembrando do que o Vitor colocou, que, pelo que ele saiba, não tem nada que a ciência trouxe que contradisse, né? Eu concordo, nada que foi trazido foi contraditório, mas eu diria que complementou, porque, por exemplo, o Kardec, ele não falou nada de psicometria, e, no entanto, depois dele veio o pesquisador Ernesto Bozano, e se aprofundou bastante nesse tema e está totalmente dentro do conceito do Kardec, né? A gente sabe também que o que a gente estudou aqui também, os centros de força, né, do perispírito, que são como usinas de fluido vital, né, para a nossa vida, os centros de força também nas obras de Kardec não tem nenhuma citação, né? Apesar que fala de fluido vital, tal. Então, eu diria, Vitor, que não teve contradição, mas teve sim alguns complementos, né? Diria assim. Não que elas estivessem completas, mas veio ilustrar melhor a compreensão. Não, João, concordo. É até a forma como o plano espiritual é tratado, né? Nas obras de Kardec, ele entrevista alguns espíritos, por exemplo, em Céu e Inferno, que os espíritos, né, não descrevem que estão numa colônia, eles falam que estão, né, estão na imensidão, não sei o quê, né? Depois é com o André Luiz que ele vem dar detalhes ricos, né, para a gente. Então, de fato, concordo, foi agregado novas coisas, né? Sim, Novas sim. informações, porque a gente já tinha, né, essa capacidade. Agora, imagina Kardec falando de nosso lar, sei lá, desvirtuava tudo, né? Porque isso aí é interessante e chama atenção, né? Ficaria, né, bem... João, agora uma coisa também que eu me lembrei que é muito interessante, que o senhor falou, essa questão da psicometria. Nos livros da Ivone Pereira, o espírito, tem muitos espíritos que eles acessam as informações, né,
gravadas, né, que ele fala gravadas nessa força luminosa, no éter, né, e ali ele consegue entrever todo o drama que aconteceu e narra o livro. Então, quando essa questão da pessoa, que o senhor disse que a pessoa falou que fica gravada no éter, eu me lembrei dessa história. Claro, né, que, né, vamos lá, devido às, né, tem as proporções aí, né? Não que ele falou não tem nada a ver, não é isso. A gente até vê isso na obra da Espírita. Agora, como aquela questão que, né, que foi levantada, de fato, né, não era daquela forma que explicava. Agora, é interessante também, né? Acho que eu até comentei aqui. Eu tive um professor que hoje, inclusive, ele é o reitor da universidade, que ele falou. Uma vez ele falou para mim, falou assim, ó, se você vir com um microfone ultra sensível aqui, você consegue captar sons que foram emitidos há anos atrás, aqui dentro dessa sala de aula. E beleza, aquilo me falou, isso aí foi no ano de 2003, 2004, né? Eu era espírita, mas nada mais que um frequentador de palestra. Mas aquilo me ficou guardado, né? E aí a gente estudando aqui essa questão, teve uma aula que foi levantada isso, né? De você acessar essas impressões que ficam no éter, psicometria e tudo mais. Aí eu lembrei disso que ele falou. Não que exista esse microfone, mas ele falou dessa possibilidade, como, né, estudos lá sendo feitos na área. Ele é um professor de instrumentação, engenheiro eletricista. Então, de fato, você vê uma coisa que não, né, fora de um contexto, né, eles têm um contexto na doutrina espírita que é explicado, né, ele tem uma explicação. Talvez não temos uma explicação ainda profunda, mas você consegue ver uma lógica, né, nas coisas. É isso. Agora, eu acho, não estou te interrompendo, né, Vitor? Não, tá não. Eu acho que atualmente existe alguma coisa que está surgindo aí que vem complementar a doutrina espírita, que é a física quântica. Muitos espíritas têm comentado isso, de que Jesus já falava, os conceitos que Jesus trazia era baseado nessa ciência da física quântica. Só que não tinha como se falar sobre isso naquela época. Muito menos naquela época, e Kardec também não tinha condições de falar nisso, né? Agora, o que é física quântica? Eu não sei o que é. Eu sou economista, ou seja, eu me considero mais artista plástico autodidata do que economista. Mas, ô Marcial, às vezes eu fico pensando isso aí, às vezes eu fico pensando e me bate até uma inquietação, né? Poxa, como tem coisa, eu não sei nada, eu fico até preocupado. Eu falei, nossa, será que o pessoal até falou isso uma vez, que será que eu estou dormindo demais? Eu podia estar aprendendo mais, né? Oh, meu Deus, não faça isso. Mas aí você Se começa a ver... Se você achar isso... Aí você eu começa sou a ver, assim. deve ter tanta coisa, assim, sabe, quer Sim. dizer, que tem, mas foge até da nossa capacidade de entender e acaba que bate até uma inquietação. Às vezes eu fico me imaginando, bem, como é que você vai ser daqui a 1000 anos? Tentando fazer um exercício, né? Sabe, é difícil, né? Eu não consigo imaginar, né? O nosso vai o quê? Vai no máximo 10, 20, 30 anos. Né? A Sheila quer falar. Não? Não, eu estou lembrando de uma palestra que eu falei que eu vou descobrir ela novamente, que falava que para chegarmos à perfeição, você tem que conhecer todas as ciências. Que 7.000 anos é pouco para você dominar todos esses conhecimentos. Então, é bom a gente lembrar, né, que você está muito melhor que eu, Vitor. Muitíssimo. Muitíssimo. Você é um estudioso compulsivo. Eu sou um preguiçoso compulsivo. Estou devendo muito. Agora, um negócio que eu estava lendo, eu achei muito... Você falou essa questão de Moisés, João. O Marcel também falou. E de sábado eu fico na biblioteca lá Olha aí, aqui em Taubaté, e eu achei um livrinho, não sei se vocês conhecem, chama esse aqui, ó, Analisando as Traduções Bíblicas. Muito interessante o livro, muito legal. Pô, tô adorando esse livro aqui.
E ele fala essa questão, né? O Espiritismo veio 4.000 anos, né, depois do Velho Testamento, né, das obras do Pentateuco, aproximadamente, né? Já trazer, né, novos conhecimentos para a humanidade, né? Então, isso que a Célia estava falando, dos 7.000 anos, né, faz todo sentido, né? Agora, né, muita coisa para... Mas quanto a saber de todas as coisas, de todas as ciências, eu escuto muito o pessoal. A minha mulher fala muito isso. Eu começo a fazer o questionamento das coisas, ela me fala: amor, natureza não dá salto. Exatamente. A gente tem a reencarnação como maior ferramenta de aprendizado. E o Stephen Hawking, eu até coloquei, não sei se eu coloquei no Estudos Mediúnicos ou Estudos Evangélicos, uma frase dele: o conhecimento envelhece, mas o aprendizado é contínuo. Quer dizer, a gente conhece hoje uma ciência, daqui a um pouco de tempo já tem ela completamente renovada, a gente vai estar sempre em estudo, sempre em aprendizado. E a maior misericórdia que Deus possa ter dado para nós é a gente continuar estudando e aprendendo, mesmo desencarnado, ou muito mais, estudando muito mais desencarnado do que encarnado. Porque esse corpo aqui, ele é pesado, ele é uma prisão. Eu assisti ontem um depoimento de um cara que teve uma experiência quase morte, que ele fala isso. Esse corpo não vale nada, ele é pesado, ele é feio. Nós temos uma imensidão além dele. Olha, a gente não sabe nem falar o que sente, né? Então, João, depois que a Nesta falar, eu gostaria de falar sobre o que o Vitor falou, pode ser? Exatamente. Eu queria pedir para a Nesta, né? Já que a gente não sabe o que falar, fala você, Nesta. Não, eu vou deixar para vocês falarem. Eu sou muito pouquinho no espiritismo para saber de tanta coisa, então vou deixar os professores ouvir, como boa aluna, vou ouvir só, né? Porque eu vou falar, né, Alexandre? Porque você sabe que eu não sei falar sobre isso, né? É isso aí, gente. Tá? Eu só estou ouvindo, viu? Obrigada aí pela oportunidade. Alexandre. Não, eu só queria falar uma coisa. O espírita tem 3 fases do espírita, viu, Vitor? Quero te falar também para você entender. A primeira fase é quando você entra no espiritismo. Aí, o que acontece? Você chega num lugar que você acha tudo que você vai ser curado, para você entender. A segunda fase... Alexandre, quando repete, você por favor, porque não deu para te entender, porque você travou. Você travou. A internet... A minha internet está ruim. A primeira fase... Você está escutando? Está escutando ou não? Está ruim? Está escutando? Então, vamos lá. Aí você chega lá e você é acolhido, abraçado, você fica, sabe? É uma coisa maravilhosa o centro espírita. Tá? A segunda fase é quando você quer levar todo mundo da sua família para o centro espírita. Aí você leva os amigos, cachorro, passarinho, gato, a família inteira para o centro espírita. Presta atenção. É verdade. E vem a terceira fase. Isso é uma coisa muito séria que eu estou falando. Às vezes eu brinco, você vê que a Nesta até saiu porque ela não quis escutar essa terceira fase, que é muito importante para ela, também seria importante. A terceira fase. Aí é que você encontra uma coisa muito séria, onde você vê que todo mundo é igual a você. Não importa se ele é médio, se ele é palestrante, se ele é doutor em honoris causa, se ele escreve livro, o que for. Ele é um ser humano normal, igual a você. Não tem diferença nenhuma.
Nenhum. E o espírita, quando ele acredita nisso, ele se torna um bom espírita. Por quê? Ele vai ser um bom ser humano. Aí ele vai entender que ele não precisa se matar de estudar, se arrebentar. Ele vai entender, peraí, eu vou estudar isso aqui, por quê? Porque eu não entendi. Ele vai lá, estuda, aprende, beleza, ótimo, maravilha. Mas se ele ficar que nem um maluco, estudando aquilo, estudando, ele esquece de sobreviver. E aonde que a gente aprende? Eu escutei uma palestra com o Jorge Errat hoje, de Rondônia. Ele disse assim, que o maior ensinamento espírita que Kardec nos passou é você se conhecer primeiro e se dar valor para aquilo que você possa passar. Mas se você ficar, sabe, matutando tudo isso... Espera aí. Travou de novo, Alexandre. Você esquece do que está... A terceira é a mais difícil de todas. É a mais difícil de todas. Quando você chega na terceira e você passou por todas elas que você... Opa, agora sim. Aí você assiste uma aula dessa. Eu não tenho conhecimento nenhum de metafísica, parapsicologia, nada. Mas só da gente estar conversando aqui, a gente vai pescando uma coisa aqui, outra aqui. A Sheila falou uma coisa boa, você falou outra coisa boa. Tudo que cada um falou, eu não tenho conhecimento, mas eu adquiri alguma coisa boa. Para mim foi ótimo. Entende? Isso que a gente precisa entender. E não levar tudo a ferro e fogo. Como às vezes a gente fica nervoso. Mas se a gente levar a ferro e fogo, nós temos que ter o entendimento que a pessoa naquele momento não está bem. Se às vezes eu falo uma coisa que nem eu falei a semana passada de privilégio, é um grande privilégio nosso. Se vocês analisarem, é muito privilégio. É demais, porque o estudo é infinito. E o que o Marcial falou também, não precisa ser nessa encarnação, pode ser na outra. É que nem um rapaz aqui, nem é espírita, ele falou assim, é um neurocientista, aí que ele não é espírita, ele falou, não dá para absorver tudo nessa encarnação. Eu vou vir na outra, e vou aprender na outra. Não que você vai fazer bobagem nessa, você vai fazer as coisas para que encaminhar e para que você seja um bom ser humano. Não é só ser um bom espírita. Esse que é o problema. O cara quer ser um bom espírita. Eu sou um excelente espírita. Maravilhoso. Maravilhoso. E sai na rua, chuta o pau da urraca. Aí se acha sabe, dentro do centro é um espetáculo. Ele é maravilhoso. E dá valor. Aí chega lá no o doutor fulano de tal vai vir aqui dar palestra. Aí aparece 200 conto pingado. Aí um coitado lá da palestra, lá, aí o cara dá uma palestra maravilhosa, não é doutor nem nada. O cara vai lá, fala coisa tão linda do coração dele, que eu falo assim, que espírita não tem que ter coração, tem que ter alma para ser alguém, sabe? Para fazer alguma coisa. Não adianta só querer ter coraçãozinho. Não, que maravilha, eu sou doutor, eu aprendi, fui lá em Harvard fazer a psicanálise, e daí? E daí? Se você é um beócio, para não falar outra coisa, entendeu? Então não adianta nada. É isso que eu falo. A terceira fase do espiritismo é onde você chega à conclusão que você realmente, peraí, agora, ou entendi ou não entendi. Daí para frente você fala, então vamos estudar, vamos analisar, porque estudar em conjunto é isso. Isso aqui foi uma aula maravilhosa para mim. Eu não entendo de nada do que está aqui, mas aprendi humildemente. Peraí, não sei nada mesmo. Graças a Deus. A única coisa que eu sabia é que Charles Richer, porque eu li o livro. Eu vou fazer o quê? Eu tinha essa curiosidade, que nem o Vitor, de ler aquilo. Eu gosto de ler bastante. Aprendi a ler, mas não entendi. Algumas coisas eu não entendo. Então, o que eu faço? Com vocês eu aprendo. E entendo alguma coisa. Quem não entendo, fazer o quê? Eu não tenho uma capacidade enorme, não tenho um QI avançado que muita gente, mas aprendi. Graças a Deus discutimos. Isso que é importante de nós todos estarmos aqui. A gente precisa aprender isso. A minha prima, hoje, ela talvez não esteja num dia bom, infelizmente. Então, a gente tem que relevar isso. Não é verdade? E, às vezes, a gente fica nervoso, porque talvez a gente fale muito ou não, mas a gente tem que se policiar. Peraí, deixa todo mundo falar primeiro. Talvez as mulheres em primeiro lugar, sempre, porque eu sempre fui educado nessa parte, eu acho que as mulheres têm que ser as primeiras a falar. Então, deixa as mulheres falarem. Então, temos que partir desse princípio. As mulheres falam, e depois os homens tocam o barco.
não é? Eu acho que fica mais fácil, assim. Aí não cria Não é com machismo. não cria, não, eu não sou machista, não. Não cria um conflito, talvez. Eu penso desse jeito. A gente tem que melhorar. Mas eu, Se nós somos amigos, se nós somos espíritas de verdade, a gente tem que falar. E a verdade tem que ser dita. Tá? mas Pode eu ser que eu compreendo esteja o errado, Vitor. mas eu acho que vocês têm que compreender, vocês mulheres principalmente, porque vocês sempre ficam por último. E quando vocês vão falar, todo mundo já acabou de falar tudo. Já gastou até o verbo. O que tinha que falar já foi A, B, C, D, já foi de A a Z. Aí vocês vão ouvir. Desculpa. Eu gente. concordo. Eu acho que essa é a verdade. Ó, Tá bom? cuidado, porque Um beijo mulher- para as mulheres e para os homens um tchau. ó, Obrigado. Tapa na orelha. porque Alô. as mulheres, quando começam a falar, não param mais. Esse que é o problema. Ele não entende isso. Mas tudo bem, eu compreendo o que você quer dizer. Mas eu entendo o Vitor, mas numa escala menor, porque quando eu vou fazer a pesquisa para editar o jornal aqui do José, cada coisa que você lê te leva a ter vontade de você querer saber mais. E cada vez que você sabe, você quer saber mais. Eu vou dar um exemplo. O meu terapeuta é psicólogo. Ele se formou no fundamental com a Lívia. Ela foi fazer psicologia, ele também foi. Só que ele fez em São Carlos. Só que para ele achou que não foi suficiente. Não é mesmo? Ele foi fazer medicina e se especializou em psiquiatria. E achou que não era suficiente. Ele foi fazer pós-graduação em antroposofia. Eu acho isso muito lindo, sabe? Agora, desculpa. E o próprio Vitor. O Vitor está fazendo mestrado, né, Vitor? Mesmo depois de ter feito bacharelado. Eu já estudei mestrado, o Marcel, agora só. Já fez. Agora já está fazendo. Logo Agora ele está vai fazendo fazer. outro. Ele já está indo para. O Vitor vai longe. E eu achei muito, muito bonito o que o Virgílio falou, o Virgilinho falou do Vitor. Que quando o Vitor era moleque, ele gostava de ler, né? E o Virgilinho falou assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse moleque? Não tinha que eu estava pronto para encarar a vida, pô. Não é lindo? Eu acho isso lindo. Eu já falei isso para ele muitas vezes, para o Vitor. Uma coisa que, desde que tocou no assunto da dificuldade de falar de metapsíquica e etc., me veio muito na mente uma coisa: o quanto nós estamos aplicando o que nós já sabemos. Continuar estudando, mas importante é aplicar. Se autoconhecer. Autoconhecimento é fundamental. Pôr em prática, né? Uhum. Exatamente o sentido, né, do espiritismo. Você estuda a ciência, Exato. né? Você vê a filosofia, mas o sentido principal é a moral, né? A moral. Mas com conhecimento, né? As duas Sim, asas. sem ele, você estaciona. Eu estava vendo um documentário sobre Platão, sobre o mito da caverna, que eu não consegui terminar porque é tão complexo. E nesse documentário fala que Sócrates era analfabeto. Ele não sabia ler nem escrever, por isso que Platão escrevia por ele. Mas era sábio, né? Senhor Pedro de Carvalho, É isso que que eu o pensei. Virgilino sempre lembra, que foi o homem que me deu o passe e me fez minha mediunidade vir à tona. Era analfabeto. Diz que sabedoria não tem nada a ver com diploma, Cultura. com cultura nenhuma. O diploma ajuda, né? Porque vai gravando, né? Na psicometria. Porque a psicometria é nada mais nada menos do que a gravação da vida do universo no éter, né? Muito bom. André Não Luiz precisa fazer gravação nenhuma, né? A gente só pensar, você pensar, você já está na psicometria, filho. Não pensa muita besteira, não.
André Luiz era um grande médico aqui na Orbe, né? Subiu, o que ele foi ser? E você viu do que ele morreu, né? Não foi do estômago, não. Mas o Foi que a, ele fez? Aquilo que eu te foi a, falei, as foi três a fases, o que sífilis que ele matou fez? ele. Ele não aproveitou aquilo que ele estudou, aquilo que ele fez. Ele fez muita coisa errada, como vários fazem, não é verdade? Agora, se segue um caminho do bem. Se você pega aqui, no próprio Evangelho, se você encontra grandes comunicações, né, você vai perceber que as pessoas que seguiram uma trilha do bem é completamente diferente quando vem com uma comunicação. Quem trabalha em desobsessão sabe muito bem disso. E veja você. Dificilmente um espírito que ele foi, como é que se diz? Ele foi um bom exemplo aqui na Terra, ele vai vir com uma comunicação maluca, que vai falar um monte de asneira, não é verdade? Se ele vem para um mentor de um centro espírita, o Padre Vitor não vai vir com uma comunicação completamente chula, no caso, vai vir uma comunicação completamente diferente. Mesma coisa o mentor da minha casa, que é o irmão velhinho, ele vem quando ele dá uma comunicação, raramente, mas quando dá, é uma coisa que você chora de tão emocionante, não é verdade? Não é um espírito. Agora você pega aí esses espíritos, um exemplo, um João de Deus da vida, que vai desencarnar sabedor, que ele também teve esse privilégio de saber a doutrina, teve o mesmo privilégio que nós. É isso que eu digo. A terceira fase do espiritismo, ele mudou completamente o rumo, completamente. Não é? Então a gente tem que se preparar para a próxima encarnação. Vamos, então, encerrar o nosso estudo. Não sei se alguém tem algum comentário a mais sobre o estudo da noite. E antes da gente fazer a prece de encerramento, Marcelo, você falou alguma coisa com o microfone fechado. Eu gostaria de fazer uma conclusão pessoal, mas em voz alta. O curioso é que a gente fala em metapsíquica, parapsicologia, metafísica, ciência física quântica, Navalha de Ockham, Kardec, Sócrates. Veja bem, Sócrates, antes de Sócrates ainda, não, depois de Sócrates, antes de Sócrates, Moisés, né? Mas a gente cai aonde? Num homem de Nazaré. Não é verdade? Olha só o planejamento que esse espírito fez para criar o planeta Terra. Ele trouxe antecessores, porque Swedenborg, que assina o Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, era um dos espíritos codificadores, escreveu em 1800 e pouco um livro sobre as cidades celestes. Ele psicografou. E depois escreveu através de... eu vou esquecer o nome dele, João. Você que é americano, quase americano, você vai lembrar dele. Andrew David Parkinson, né? Jackson. Andrew Davis Jackson. Ele psicografava livros escritos por Swedenborg. E ele preveu o advento da doutrina espírita. E depois chegou em Chico Xavier. E nós temos aí o Júlio de Carvalho, que psicografa no mesmo estilo que Chico Xavier, né, dando detalhes da vida do espírito desencarnado, que os parentes que estão encarnados comprovam que é verdadeiro. E tudo isso remete, foi programado, planejado por Jesus. Eu estou dando a mesma entonação do Alexandre, engraçado isso, notei agora. Que eu te adoro, viu, Alexandre? Não é uma crítica, não.
E eu queria concluir para mim essa reunião de hoje dessa forma. Se a gente se apegar aos ensinamentos de Jesus e colocar em prática, como a Sheila falou, a gente vai estar continuando no caminho certo. Sheila. Fala, Sheila. Abre o Jesus microfone. falou. Jesus falou. Conhece-te a ti mesmo. Porque estava escrito lá no templo de Delfos, né? É. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. É isso, quem falou foi Jesus. Foi Jesus, E por falar E todo mundo atribui esse conhece a ti mesmo para Sócrates, mas não é. Isso estava escrito lá no templo de Delfos. E só para complementar, e agora no Centro Espírita está lá, silêncio é uma prece também, muito interessante essa frase. Nem sempre, né, para falar a verdade. Porque um assassino, quando ele vai programar matar alguém, ele não fala para ninguém, ele faz tudo em silêncio. Então, pessoal, vamos encerrar, porque eu acredito que o tema já Mais do que compreender. mastigar. E antes de terminar com a prece, eu quero dizer que nós somos sim privilegiados, porque nós estamos diante de um final de semana muito legal. Sexta-feira nós vamos ter um estudo da Vanessa, né? E o tema é Jesus, o psicólogo. Olha só que legal. No sábado nós vamos ter reunião aqui no centro, né? No sábado legal. No domingo nós vamos ter de manhã, na hora do almoço, né? O almoço de confraternização do ano, né? Eu acredito que a Sheila deve vir, né, Sheila? Sheila, Dona Amália. Tá. Abre o microfone, por favor, Sheila. Sheila. Aliás, eu era já para ter ido essa semana, mas a minha mãe, ela está com muita tontura, tá complicado. Eu vou até levá-la num outro médico e também meu filho e minha nora estão viajando na quinta e vão deixar a minha neta aqui comigo. Dependendo do horário que eles vierem buscar, no domingo de manhã, que ele disse que deve chegar, dá até para eu pegar um ônibus e ir almoçar com vocês. Eu sozinha, porque a mamãe não tem condições, não. Ela passa bem, meio período, depois aí fica ruim, precisa ficar deitada, tá complicadinho. Tá bem de saúde, se alimenta bem. Até a doutora Eugênia vem. Então, é uma dó mesmo, mas se Deus quiser, vamos ver. Estou contando que dê certo. A dona Amália adora ela. Eu sei disso, mas não é uma coisa assim, além da nossa vontade, né? Sábado, foi sábado, eu pensei de ir de manhã e pegar o ônibus e depois voltar no ônibus das 5h30. 5h30? 5h30. Não, 3h30, depois tem 5h30. 5h30 lá em Casa Branca, no sábado. Mas não tinha condições, não dava para deixar a mamãe. Mas não é que ela está assim, ela precisa de ajuda para tudo quando ela está com essa tontura muito forte. E se ela ficar sentada, quietinha? Não pode ficar sentada muito tempo. Ela tem que estar modificando, se levanta, anda um pouco com ela, aí ela vai e deita, porque ela não fica bem só de uma posição. Segundo o neurologista, idade, 93 anos, o encéfalo já sofreu alguns desgastes, mas eu ainda tenho esperança de que ela venha a equilibrar mais, sim. Em janeiro, do jeito que ela estiver, eu estou pensando em levá-la naquele doutor, como é que ele chama? Márcio Guimarães, que é otorrino, e que da outra vez em que ela teve, porque aqui ela já tentou de tudo, já fez até manobra, mas não foi tão eficiente como o doutor Márcio. Então, em janeiro, eu vou levá-la nesse doutor Márcio lá em São José.
Sei. Se Deus quiser. Marcelo, você vem no... Eu quero... Bom, João, como eu já te expliquei, eu tenho essa questão aqui da família da Sônia, que eu não posso deixar de estar presente. Tá bom. E segunda-feira vai ter a cerimônia da doutora Irvênia, né? Que é uma cerimônia importante. Ontem à noite eu acabei de fazer a apresentação PowerPoint que vai ser feita, né, na homenagem. Muito legal, tá? Por sinal. E depois que acabar a cerimônia, a gente vem aqui para o centro fazer uma festinha com ela também. Seria um fim de semana assim bastante legal, mas Com certeza. vamos ver aqui Essa minha dificuldade, essa minha limitação de não dirigir, de ter transtorno de não dirigir carro, acaba comigo, viu? Desculpa, mas não vou poder ir mesmo. Bom, então vamos fazer o encerramento. Alexandre, você pode fazer a prece? Posso? Por favor. Então, vamos acalmando nossos corações e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez essa grande oportunidade de estarmos reunidos nesse grande aprendizado, que é essa doutrina espírita, essa doutrina bendita que nos leva a um conhecimento infinito. Agradecemos a espiritualidade maior, ao nosso mentor da casa, Padre Vitor, que sempre está presente nos nossos estudos, nos conduzindo para um bem maior, que é o amor ao próximo. E assim, peço humildemente a licença para encerrarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Boa noite a todos, então, pessoal. Sexta-feira a gente se vê de novo, se Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite.